Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Vamos para mais relatos de lobisomem? Vem comigo. Relato Mistério no Vale do Paraíba. Olá, me chamo Ricardo. Irei relatar uma história que minha mãe jurava ser verdadeira e que até os últimos dias de vida meu avô contou sempre da mesma forma, sem tirar nem pôr. Minha mãe passou parte da infância na roça, entre as regiões de Roseira, Pindamonhangaba, Lorena e um pequeno bairro nos arredores de Aparecida, no Vale do Paraíba. Meus avós mudavam-se constantemente, acompanhando empreitadas de trabalho. Meu avô era responsável por grupos de homens que trabalhavam no lenhado, derrubavam e cortavam lenhas. Ele e minha avó cuidavam do pagamento desses homens, da alimentação e da moradia. Dentre tantos trabalhadores que passaram por ali, havia um homem, um sujeito que até hoje ninguém esquece. Era de estatura mediana, sempre sujo, usando camisas de manga comprida, calças grossas, nunca se via de bermuda ou camiseta, mesmo nos dias de calor mais forte. Mas o que mais chamava a atenção era seu gosto estranho pela carne. Ele só comprava cabeças e partes que ninguém queria, tipo vísceras de boi ou porco. E teve um dia que minha mãe e meus avós foram até a casa daquele homem para fazer um pagamento. Ao entrarem, foram tomados por um cheiro horrível, um fedor enorme de carne podre. Minha avó, tentando disfarçar, pediu um copo de água. Quando ele abriu a geladeira, ela viu pedaços de carne escura, algumas já apodrecidas, empilhadas nas prateleiras. Aquilo não parecia normal. Desde então, meus avós e minha mãe desconfiavam dele. Às vezes, entre cochichos à noite, falavam que aquele homem só podia ser um lobisomem. E então, numa tarde, voltando do serviço pelo meio do mato, minha avó seguia à frente, meu avô logo atrás e aquele homem por último. A trilha passava por um bambuzal e perto dali havia um cupinzeiro com algo estranho em cima, o corpo de uma cadelinha morta. Quando viram aquilo, o homem parou e disse: "Podem seguir, esqueci uma coisa ali atrás, já alcanço vocês." Minha avó continuou o caminho, mas meu avô, desconfiado, resolveu parar um pouco mais à frente e esperar escondido, para ver o que o homem faria. E foi aí que tudo aconteceu. Do meio do bambuzal saiu um bicho. Não era homem e não era um cachorro comum. Era um cão negro, enorme, coberto por pelos desgrenhados e escuros como o breu. A coisa puxou o corpo da cadela de cima do cupinzeiro e começou a devorá-la, ali mesmo, com uma voracidade que meu avô nunca esqueceu. Ele ficou paralisado, sem conseguir gritar ou correr. A criatura não o viu, ou talvez tenha escolhido ignorá-lo. O que quer que fosse, devorava como um animal faminto. Depois disso, meu avô correu para alcançar minha avó e contou o que viu. Ela até começou a chorar de medo, e nunca mais passaram por aquele caminho depois de anoitecer. Pouco tempo depois, 2 corpos foram encontrados naquela região, um homem e uma mulher, completamente destroçados. Os moradores culparam uma onça que andava pelas redondezas, e logo ela foi abatida por caçadores. Mas o meu avô sempre dizia que aquilo não era trabalho de onça. Curiosamente, o homem desapareceu do vilarejo logo depois. Do mesmo jeito que chegou, sumiu. Nunca mais ninguém soube dele e nem ouviu falar. Meus avós já se foram e morreram sem nunca terem certeza se aquele homem era ou não um lobisomem de verdade. Mas pela forma como meu avô contava a história, pelo medo nos olhos dele, tantos anos depois, eu acredito que ele viu algo real, algo que a gente não consegue explicar. Bom, esse foi o relato dos meus avós. Obrigado pela atenção e que Deus nos proteja do que espreita nos matos. Boa noite. Relato: eu vi um lobisomem espiritual naquela noite.
Olá a todos, meu relato é um pouco diferente, mas isso aconteceu há quase 30 anos e até hoje eu me lembro como se tivesse sido ontem. Era por volta das 9:30 da noite, uma daquelas noites úmidas e silenciosas no interior de Paraty. Eu estava com a mãe da minha filha, esperando o ônibus na beira da Rio Santos, ali perto da localidade de Taquari, um ponto meio esquecido no tempo, cercado de mato e escuridão. Chovia uma garoa fina, dessas que molham devagar, mas penetram até os ossos. A estrada estava praticamente deserta, só o som das cigarras e o eco de algum carro distante quebravam o silêncio. Nós dois esperávamos quietos, cansados da lida do dia, quando eu senti, ou melhor, pressenti primeiro. Um arrepio subiu pelo meu pescoço, como se alguém estivesse me vigiando do meio do mato. Foi quando eu vi um bicho enorme, totalmente peludo, mais alto que eu. Parecia um cachorro, mas não era. Aquilo passou por nós e esbarrou de leve no meu braço. Era quente, pesado. E então ele parou. Parou a menos de 2 metros de mim e ficou de pé. Sim, ele se ergueu como um ser humano. Era alto, com braços compridos, olhos fundos que brilhavam como brasa. Ficou me encarando, imóvel, como se estivesse me lendo por dentro. Eu não consegui nem me mexer, travei geral. Nem respirar direito eu conseguia. Aquilo não era normal, não era desse mundo. A mãe da minha filha não viu. Perguntou o que estava acontecendo, pois notou minha mudança, minha cara branca. Mas eu só conseguia apontar com os olhos. Sem entender, ela apertou minha mão assustada. Eu pedi à sombrinha que ela segurava. Não sei se achava que conseguiria me defender com aquilo, mas foi o que me veio à cabeça. O bicho ficou ali por um tempo que pareceu eterno. Depois, sem pressa, virou-se, atravessou a pista como um homem e sumiu no mato. Assim, do nada, sem ruído, sem quebrar galho, sem deixar rastro. Eu fiquei quieto e assombrado, nem conseguia falar. Só quando o ônibus finalmente chegou e entramos nele é que consegui contar o que tinha acontecido. A mãe da minha filha não acreditou, obviamente. Disse que não viu nada. Mas eu juro, eu vi, eu tenho certeza do que vi. E até hoje eu me pergunto, aquilo era um lobisomem de verdade? Ou um espírito? Uma aparição? Será que existem lobisomens que não são de carne e osso? Porque naquela noite eu vi algo que não pertence a esse mundo. Eu tenho certeza do que vi. E nunca mais eu fui o mesmo. Eu sei que é difícil acreditar, mas eu vi algo naquela noite. Enfim, esse foi o meu relato. Boa noite a todos. Relato: um lobisomem apareceu no meu quintal. Olá, me chamo Isaías e vou contar sobre a madrugada que um lobisomem apareceu no meu quintal. Bom, numa madrugada dessas eu estava sozinho em casa. Eu trabalho à noite, mas quando estou de folga sempre durmo tarde, assistindo TV. Então nessa madrugada resolvi ir até a cozinha pegar algo para comer. Minha cozinha fica nos fundos da casa, que dá para o quintal com bastante árvores e mato, e não tem cerca. Bom, foi aí que eu percebi que os cachorros estavam bem agitados, latindo muito, e fiquei inquieto, imaginando que fosse um ladrão. Então eu corri para pegar o meu celular e algo para me defender. A primeira coisa que vi foi o rodo. Peguei o rodo e fui espiar pela janela. Antes de conseguir chamar a polícia, vi a sombra de um bicho enorme, parecendo um urso, com orelhas muito grandes e pontudas. Ele estava tentando entrar no galinheiro, que iria roubar minhas galinhas. Pensei em chamar a polícia na hora, mas não sabia como ia explicar. Então tomei uma atitude muito perigosa. Tentei resolver o problema sozinho. Dei a volta pela frente da casa, juntei várias pedras e fiquei escondido atrás de uma árvore e comecei a jogar pedras nele.
Logo quando comecei a jogar as pedras, o bicho ficou furioso, soltando um tipo de rugido, me procurando. Parecia que estava bem raivoso. Fiquei com o coração acelerado, me tremendo todo. Quis então sair de lá e ir para a casa de um amigo que morava próximo. Saí de onde eu estava bem de mansinho e mandei uma mensagem para o meu amigo. Felizmente ele estava acordado e me abrigou. Contei todo o fato para ele, mas ele riu de mim e disse que eu estava inventando histórias. Eu fiquei na casa dele até o dia amanhecer. No outro dia, logo quando clareou bastante, voltei para casa e fui ver o estrago. Um dos meus 3 cachorros sumiu e tinha pena para todo lado. O bicho pegou umas 4 galinhas. E não pensei em fotografar ou gravar, pois eu fui surpreendido por algo que não imaginava existir. Fiquei em choque. Até penso em sair da roça e morar na cidade. Se eu tivesse condições, iria o mais rápido possível, pois pode acontecer desse lobisomem aparecer outras vezes. Só sei que foi muito assustador ver aquilo no meu quintal. E pensando bem, me arrisquei demais. Hoje eu não faria mais isso. Bom, esse foi o meu breve relato. Obrigada e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família. 3 avistamentos de arrepiar a alma. E por sorte, nenhum deles terminou em tragédia. Bom, eu nunca vi um lobisomem, mas não duvido de quem diz ter visto. Pois como vocês já sabem, na minha família houve 2 avistamentos por parte da minha mãe. E o canal Uivos nasceu por conta disso, por eu querer deixar registrado as 2 experiências vividas por minha mãe e porque acredito fielmente na existência de lobisomens e trato esse assunto com muita seriedade. Como sempre digo, eu não tenho como atestar a veracidade dos relatos que eu recebo, mas particularmente eu não duvido. E você, acreditou nesses 3 relatos? Você já viu um lobisomem? Me conte aí nos comentários. Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve todo especial para Ana Cristina Mendonça, Augusto, Rússia, Richarlison Senna, Dayana Mendonça, Elisandra Cruz, Rosimeire Ramos, João Passoni, Né Oliveira, Nilce do Lago, Milena Moura, Carlos Marques, José Carlos, Velda, Joana Santos Saraiva, Jonas Luiz, Severina Barbosa, Gilvânia L., Crispim Cruz Nascimento, Alaísa Silva, Aparecido Luciano Santana, Eunice Terezinha de Arruda, Emerson Tadeu, Samara Cavalcante Ferreira, Valdileia Noronha, Daniel Watley, Douglas Dias, Dani Ribeiro, Isaac Silva, Samantha Zamit David, Florinda Dias, Quinha Santos, Sandra Araújo, Valdene Ferreira, Bárbara Dias e Jaqueline Souza da Silva. No próximo vídeo tem mais salves, amigos. Deixe um comentário e um like para ajudar o canal Uivos. Agradeço demais o apoio de vocês. Quero também agradecer aos 5 membros fiéis. Obrigada por acreditarem no meu trabalho e me apoiarem. Agradeço também a cada doação feita através do Valeu Demais ou do Pix. Meu muito obrigada de coração e desejo que Papai do Céu abençoe todos vocês. E para quem ainda não se inscreveu no canal, fica aqui o meu convite. Se inscreva e venha fazer parte da família Uivos. Bom, amigos, agora eu me despeço, desejando a vocês uma noite abençoada, uma excelente semana, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!